Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais uma aula, e uma aula muito importante do nosso curso aqui de informática para o concurso da Polícia Federal 2025. Tópico novo que apareceu no edital, né, tratando aí sobre SQL, tá? A Structured Query Language, linguagem padrão aí para gerenciar, né, um banco de dados relacional, tá certo? Vamos entender aqui então o que é o SQL, tá? Quais seus principais comandos, as suas sublinguagens para que você consiga resolver aí as suas questões na prova, tá certo? Então, SQL, tá? Como eu já falei, é uma linguagem aí para gerenciamento de dados em bancos de dados relacionais, tá? Os bancos de dados relacionais, então, você já sabe, né, que são aqueles baseados em tabelas, estruturados, rígidos, tá bem? Então, SQL, tá, é o padrão aí para a linguagem padrão, né, para a gente gerenciar estes dados nas tabelas, tá? A linguagem SQL, então, é utilizada aí pelos gerenciadores de banco de dados, tá? MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, tá? Como é uma linguagem, né, padrão, para a maioria desses sistemas gerenciadores de banco de dados, os comandos vão ser os mesmos, tá? Um ou outro vai divergir em algum comandinho ali, mas a base, tá? Assim, todos eles utilizam os mesmos comandos, tá certo? Então, o SQL aí, ele vai permitir criar as estruturas, né, as tabelas, permitir inserir dados, consultar, modificar, excluir os dados, tá bem? Então, toda essa manipulação, ela é feita através desta linguagem, tá? A linguagem padrão aí para gerenciar, né, os bancos de dados, tá? O SQL, então, ele é uma linguagem declarativa, tá? Uma linguagem declarativa é aquela que você somente diz o que você quer fazer e não como fazer, tá? É diferente da linguagem procedural, tá? Linguagem procedural você diz como você quer fazer. Aqui no SQL não, ela é uma linguagem declarativa, você só diz o que você quer, né? Sem precisar descrever o procedimento, tá bem? Vamos avançar aqui então. A gente vai ver aí os tipos de dados, né, aqui no SQL. Tá? Nós temos vários, né, tipos de dados que podem ser utilizados aqui em SQL. Eu trouxe aqui os principais. Tá? Os tipos de dados numéricos, os tipos texto, né, os tipos data, hora e o booleano. Tá? Os tipos de dados numéricos, então, nós podemos ter, né, por exemplo, o int ou integer. Nós podemos ter decimal, nós podemos ter float e alguns outros. Principal aqui para nós, tá, é o int ou integer e o decimal, tá? O int, então, ele vai tratar de números inteiros, tá? Por exemplo, aí 2, 13 e assim por diante. E o decimal, ele trata de números com casas decimais, tá? Aqui a gente tem um exemplo aí de número decimal, tá? Aqui está especificando que esse número decimal ele vai ter duas casas após o ponto, tá certo? Nós temos também aqui outro tipo de dado, tipo texto, tá? Tipo texto ele pode ser, né, aí do tipo char ou varchar, tá? A diferença entre esses dois aqui é que o char é texto fixo. Então, aqui no meu exemplo, eu defini como 30 a minha quantidade de caracteres, tá? Então, se eu definir, tá, um dado como char e definir ele aqui como 30, este dado ele vai ter que ter exatamente 30 caracteres, nem mais nem menos, tá bem? Agora, se você especificar o tipo varchar, aí sim, ele pode ter até aquele número de caracteres. Por exemplo, aqui eu especifiquei 100, tá? Para o meu varchar. Então, eu vou poder ter, né, um texto aí de 90, de 60, de 40, de 30 caracteres, desde que não ultrapasse 100, tá? Vai estar valendo, não vai dar erro. Então, essa é a principal diferença entre o char e o varchar, tá? O char ele é fixo e o varchar ele é variável. Temos também aqui na categoria de data e hora, por exemplo, o date, tá? Quando quero especificar aí uma coluna com o tipo data, o time, quando eu quero especificar a coluna com o tipo hora, tá bem? E nós temos aqui um exemplo, tá? A criação de uma coluna com o nome de data, nascimento, estou especificando o tipo de dado date para esta coluna. Então, vai aceitar
somente esse tipo de dado aqui nesta coluna, tá certo? Temos também aqui a categoria dos booleanos, tá? Que tem o tipo boolean, aquele no qual você tem somente dois resultados ou dois campos, no caso, né? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso, tá? Então aqui, por exemplo, estou criando um objeto, né, de nome ativo, estou utilizando o tipo de dado boolean para ele, tá certo? Então, a gente vai ver logo a seguir, quando a gente começar a montar os comandos, né, que em alguns casos a gente vai ter que determinar aí o tipo de dado, né, no nosso código ali. Então, é importante que vocês saibam, tá, as categorias e os tipos de dados que podem ser utilizados aqui no SQL e também as suas especificações, tá bem? Vamos avançar aqui então, que antes da gente começar efetivamente a trabalhar aí com os comandos, a gente também tem que ver as restrições de integridade, né? As constraints, tá? Então, as restrições de integridade, elas tratam sobre algum padrão que eu vou ter que seguir no meu campo ali, eu vou especificar, né, uma restrição e os dados que ali vão compor aquele meu campo, eles têm que seguir aquela determinada restrição, tá? Então, aqui, as restrições. Primary Key. Primary Key a gente já viu lá na aula de banco de dados, que é a nossa chave primária, aquela que vai identificar univocamente, tá? Uma linha ali, uma tupla, um registro, tá? Então, a Primary Key, ela define aí a chave privada, tá? Com valores únicos e não nulos, tá? A Primary Key, ela não pode ter valor nulo e elas vão identificar aí cada registro da minha tabela. Aqui eu tenho, né, um exemplo aí de especificação, né, desta restrição, tá? Eu estou criando aqui o campo ID, que vai ser um inteiro, e ele vai ser a minha primary key, tá certo? Temos também aqui a foreign key, que é a nossa chave estrangeira, tá? Que vai relacionar aí as tabelas. Então, a foreign key, ela cria um vínculo com a chave primária de outra tabela, tá fazendo uma integridade aí referencial. Já viu isso também lá na nossa aula de banco de dados. Aqui a gente tem um exemplo, né, da síntese aí de utilização da foreign key, né, para especificar, né, um campo aqui como foreign key na minha tabela. Então, por exemplo, aqui o meu ID curso, ela vai ser do tipo inteiro e eu vou referenciar, veja bem a palavra aqui, tá? Isso aqui faz parte da estrutura, tá, da foreign key. Eu vou referenciar ao cursos, ou na verdade ao ID da tabela cursos, tá certo? Então, atenção aqui que a palavra referências, ela referencia uma chave estrangeira, tá? Vamos avançando aqui. Temos o unique. Unique, então, ele garante que os valores sejam únicos em um determinado campo, tá? Por exemplo, aqui, estou criando aqui um campo CPF, tá? E para esse número eu estou dando, tá, um varchar de 11, então você lembra, né, que pode ter até 11 caracteres e eu estou especificando que ele vai ser unique. Então, esses valores, eles não vão poder ser iguais, eles vão ter que ser valores únicos. Eu posso aqui, com o unique, no caso, ter um valor que seja nulo. Por exemplo, ali, quando foi pedido para preencher aquele campo, a pessoa não preencheu, tá? Então, o valor ele ficou nulo e dessa forma, ou se foi especificado, né, para que seja nulo quando a pessoa não preencher, então, dessa forma, né, aquele campo ele vai ter o valor null e aqui no unique não tem problema nenhum, ele pode ter valores nulos, tá certo? Tá, unique então, ele garante que os valores sejam únicos. Aqui, um exemplo aqui, né, de especificação. Temos também o not null, tá? O not null, então, ele impede que os valores sejam nulos naquela determinada coluna, tá? Um exemplo aqui. Coluna nome, então, eu vou especificar um varchar de até 100 caracteres e eu vou determinar que ele seja not null, ou seja, não nulo. Então, aqui, tá, neste determinado campo, quando for solicitado, não há a possibilidade dele não ser preenchido, ele vai ter que ser preenchido de alguma forma, tá certo? Ele não vai poder ser nulo, tá bem?
Temos também aqui o check, tá? O check ele define uma condição lógica que os valores eles devem satisfazer. Por exemplo, se eu crio aqui a coluna idade, tá? Determino aqui que o tipo de dado ele vai ser int e eu vou querer fazer um check nessa coluna, determinando que a idade ela tem que ser maior ou igual a 18. Se um usuário for ali no campo e digitar 17, 16, por exemplo, o sistema ele vai acusar que não está dentro do parâmetro solicitado, tá bem? Então ele faz essa checagem, tá? Definindo aí uma condição lógica que os valores eles devem satisfazer, tá bem? Temos também aqui a restrição default, que ela atribui um valor padrão se nenhum outro for especificado, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso, né, determinar que a minha coluna status, tá, com varchar de até 10, com o default ativo, tá? Se não for preenchido esse campo aqui, então automaticamente ele vai preencher com ativo, que é o meu valor default, tá bem? Restrições de integridade, então, vistas. Agora a gente vai começar a ver aqui as categorias da linguagem SQL. E aqui que o negócio começa a ficar interessante, tá, pessoal? Vamos lá, então. O SQL é dividido em funções específicas, tá? Chamadas de linguagens ou sublinguagens SQL, tá? Nós temos aqui 4 ou 5 a depender, né, da banca que vai aplicar o concurso. Para a banca CESP, eu já vi, tá, essa divisão aqui em 5 categorias, colocando, por exemplo, o Select numa categoria distinta, tá bem? Outras bancas já colocam o Select dentro aqui da linguagem de manipulação de dados, tá? Este é um primeiro ponto que você tem que ter atenção, porque na sua prova pode vir o comando select, né, informando que ele faz parte desta categoria e não desta categoria. Mas vamos lá, vamos ver aqui então. As categorias especificamente. Nós temos aqui a categoria DDL, tá? Que é a linguagem de definição de dados. A linguagem de definição de dados, então, ela é utilizada para criar, né, e alterar as estruturas, tá? Então aqui você vai mexer com a estrutura toda, você vai criar tabelas, tá? Você vai alterar, né, os campos desta tabela, por exemplo, as colunas, as linhas, tá? Mas você mexe na estrutura geral e não especificamente nos dados, tá? Aqui, por outro lado, a gente tem a DML, que é a linguagem de manipulação dos dados, tá? Aqui sim, aqui a gente já vai mexer com os dados em si. Então, a gente vai inserir, a gente vai atualizar, a gente vai excluir registros, a gente vai manipular, né, aqueles dados que estão dentro das tabelas, tá bem? Então, este ponto também é importante, tá? A linguagem DDL, linguagem de definição de dados, ela mexe com a estrutura toda, né, da tabela. E a linguagem de manipulação de dados, ela vai dizer respeito ali aos dados em si, tá? Para manipulação de dados, para manipulação dos registros, tá certo? E aqui a gente tem, né, separado o CESP, né, geralmente, Sebrasp agora, né, cobra separado aqui o comando select, ele coloca dentro da linguagem de consulta de dados, tá? Então, colocou-se aqui numa categoria distinta, tá? Apesar das outras bancas, né, a maioria delas colocarem aqui o comando select aqui dentro da linguagem de manipulação de dados, afinal, tá, é um comando que também trata aí de manipular, né, os registros, tá? Mas, só para você ficar informado, tá, a Sebrasp, então, ela trata como uma categoria diferente, como a categoria DQL, tá? Nós temos também a categoria DCL, tá? Categoria aí de controle dos dados, tá? Então, essa categoria ela vai gerenciar as permissões, tá? O que o usuário, determinado usuário vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer. Então, a gente vai ter aqui nessa categoria comandos para dar permissões, retirar permissões, né, de determinado usuário. E temos ainda a categoria TCL ou DTL, né, que diz respeito aí ao controle das transações, tá? Aqui a gente vai
confirmar ou desfazer determinadas operações, tá certo? Então, aqui, por exemplo, né, quando você foi lá, digitou um certo comando e deletou alguma coisa sem querer lá, né, fez uma caquinha, então nesta categoria de controle de transações você vai ter comandos para desfazer esta operação, tá certo? Então, agora, visto aqui o panorama geral, a gente vai começar a entrar em cada uma das categorias e ver aí os seus comandos, né? Cada um deles ou os mais importantes de cada categoria, tá certo? Vamos lá, então. Categoria de definição de dados, tá? Então, a DDL, a linguagem de definição dos dados. É aquela, como eu falei para vocês, que trata aí da estrutura geral dos objetos. Então, os comandos principais aqui, eles vão dizer respeito aí a criar tabelas, a alterar as tabelas, excluir as tabelas, enfim, né, todos os comandos que dizem respeito aí a manipular, né, a estrutura dos dados e não os dados em si, tá certo? Então, DDL, a linguagem de definição dos dados, tá? Aqui nós temos os principais comandos do DDL, tá? Comando create. Comando create, então, ele é utilizado para criar uma tabela, tá? Criar um índice, criar um banco de dados, criar uma view, tá? Tudo isso, né? Você já viu esses conceitos, você já viu na nossa aula de banco de dados e aqui efetivamente em SQL, tá? A gente tem os comandos para criar, né, esses institutos, para criar esses objetos. Aqui embaixo eu tenho um exemplo da utilização do comandinho create, tá? Vamos ler aqui passo a passo, tá? Porque provavelmente é isso que você vai ter que fazer lá na sua prova, tá? Provavelmente vai ser apresentado algum trecho aqui, algum trecho de código, tá? SQL para você dizer alguma coisa a respeito daquele trecho ali. Então, aqui para criar uma tabela, eu utilizo create table. Por exemplo, se eu fosse criar, né, uma view, seria create view, tá? E assim por diante, tá? Aqui eu estou, né, o mais usual aqui é a criação de tabelas, então eu trouxe o exemplo, né, de criar uma tabela. Então, create table e vou dar o nome da tabela, tá certo? Aqui eu estou dando o nome de produtos. E aqui, assim como na linguagem Python, na linguagem R, eu peço que vocês prestem atenção na estrutura do código, tá? Porque por muitas vezes a banca, né, elas nos traz aí um trecho de código e simplesmente ela suprime ou coloca alguma coisa diferente ali na estrutura, tá? Que você não precisa nem analisar o código para saber se a questão ela está correta ou está errada. Então, peço atenção aqui à estrutura, tá? Então, tenho aqui, ó, create table. Eu quero criar uma tabela. O inglês aqui ajuda bastante, tá, pessoal? Se vocês, né, têm aí alguma noção de inglês, vai ser bem mais fácil aqui de ler, né, todos esses comandos, de ler todos esses códigos SQL. Então, eu estou querendo criar uma tabela, eu vou, né, dar um create table e informar o nome da minha tabela, que no caso aqui é produtos. Veja que agora eu vou começar, né, a criar as colunas da minha tabela e eu vou colocar entre parênteses aqui as minhas informações, tá bem? Você vê também que no final eu estou fechando com um ponto e vírgula, tá? Prestem muita atenção nisso aqui, tá? É um ponto e vírgula para fechar o meu trecho de código. Tá bem? E agora eu vou começar a determinar aqui as minhas colunas. A minha primeira coluna, então, ela vai ter o nome, tá? E aqui eu vou especificar o tipo de dado e logo após a restrição, tá? Normalmente, este é o caminho padrão para você, né, criar essa estrutura padrão para você criar aqui colunas, né, em tabelas, tá? Você vai criar aqui a coluna, tá? Vai especificar o tipo de dado ali daquela coluna e logo após vai colocar a restrição que quer ali naquela coluna ou se não tiver nenhuma vai deixar em branco no caso, né? Então aqui a minha primeira coluna ela vai ter o nome de ID, tá? Ela vai aceitar dados aí do tipo int, né? Que são inteiros e a restrição dela que ela vai ser a minha primary key, ela vai ser a minha chave primária, tá? Veja bem,
criei a minha primeira coluna, agora eu coloco uma vírgula para separar, porque agora eu vou criar uma outra coluna, tá? Minha segunda coluna, então, ela vai ter o nome de nome e ela vai aceitar aí o tipo de dado varchar, né, que são caracteres até o número máximo de 100, tá certo? Então, criei duas colunas, na última eu não coloco vírgula e vou fechar aqui com os meus parênteses e fechar depois o meu trecho de código com o ponto e vírgula, tá? Então, assim se faz a criação de uma tabela. Eu criei uma tabela aqui com dois campos, tá? Com duas colunas, tá certo, pessoal? Então, create para criar uma tabela, para criar um índice, um banco de dados, uma view, etc. Né? Você pode criar aí diversos objetos com o create. O alter, por sua vez, ele vai alterar, né? O nome já diz aqui. Então, ele vai adicionar, alterar ou modificar uma estrutura já existente. A estrutura aqui mais comum para nós, né? Sempre a tabela. Então, vamos aqui ao nosso comando, tá? E ao código SQL, tá? Então, se eu quero alterar uma tabela, eu vou usar aqui o alter table, tá? Vou dar depois de utilizar aí o comandinho, o nome da tabela e depois vou especificar, né, o que eu quero alterar. Aqui, por exemplo, eu quero adicionar uma coluna, então eu vou especificar, né, como add column. Estou querendo adicionar uma coluna. Qual coluna que eu quero adicionar? Coluna email. Tá? De que tipo vai ser essa coluna? Qual o tipo de dado que ela vai aceitar? Um varchar de até 100 caracteres, tá? E fecho aqui o meu código com um ponto e vírgula, tá bem? Então, bem tranquilo aí, né, pessoal? Alter para adicionar, alterar ou modificar, tá? Uma tabela. O drop, por sua vez, ele exclui uma tabela ou outro objeto, né? Óbvio que, pessoal, sempre quando eu falar aqui, né, em tabela, né, eu estou também me referenciando aqui a outros objetos, né? Como aqui em cima, tá? Um índice, um banco de dados, uma view, tá? Esses comandos eles podem ser utilizados nesses outros objetos. Eu vou estar sempre falando em tabela aqui porque é o mais comum e é o que aparece em prova de concurso, tá certo? Então aqui o drop ele vai ser utilizado para excluir uma tabela e todos os seus dados, tá? Então aqui eu vou excluir a tabela por inteiro. Excluo a tabela, os dados, excluo toda a sua estrutura também. Enfim, eu tiro ela do meu banco de dados, tá? Aqui a sua forma de utilização. Drop table clientes. Então aqui eu estou excluindo a minha tabela clientes e todos os seus dados do meu banco de dados, tá certo? Vamos avançar aqui, ver mais comandinhos aqui DDL. O próximo é o truncate, tá? O truncate, então, ele limpa todos os registros da tabela, mas ele mantém a estrutura dessa tabela, tá? Então, ele é diferente do drop, tá, pessoal? Você viu aqui que o drop, ele exclui a minha tabela por completo. Ele vai excluir tanto os dados quanto a estrutura. Ele vai apagar realmente aí a tabela do meu banco de dados, tá? O truncate não, ele vai apagar somente os dados e vai deixar toda a estrutura, tá bem? Então aqui a forma de utilização, tá? Truncate, table, porque eu estou querendo apagar os registros de uma tabela e o nome da tabela, tá certo? Sempre verifiquem aqui, né, pessoal? Nunca esqueçam a minha finalização do código aqui com o ponto e vírgula, tá? O último comandinho que eu trouxe aqui para vocês, DDL, é o rename. Rename, então, ele renomeia tabelas, como o próprio nome diz, tá certo? Então, aqui, como que eu vou utilizar o rename? Vou utilizar em conjunto com o alter table, é uma das formas de utilização, tá bem? Então, aqui, vou dar um alter table porque eu quero alterar essa tabela. Eu quero renomear, renomear é uma alteração, então eu utilizo alter table. Qual tabela? Quero alterar a tabela clientes, vou renomear essa tabela para, né, rename to clientes ativos. Então aqui estou renomeando a tabela clientes para clientes ativos. Vocês viram que, né, pessoal, é uma questão
assim, para leitura do código lá na hora da prova, né? Você saber aí um pouquinho de inglês, você mais ou menos vai tirar de letra aqui a maioria, tá? A maioria destes comandos aqui que nós temos em SQL, tá certo? Então vamos avançando aqui que agora nós vamos passar para outra categoria, categoria DML, tá? Que é a linguagem de manipulação de dados. Aqui a gente vai manipular os dados propriamente e não a tabela, tá? Então a gente tem diversos, né, comandos aqui também e antes de começar aqui, né, verificar esses comandos, eu vou novamente relembrar, tá, para vocês que a Sebrasp, né, já vi questões que coloca aí o comando select, que para as outras bancas faz parte, né, da sublinguagem DML, para a banca Sebrasp eu já vi, né, questões tratando aí o comando select como da sublinguagem DQL, tá? Linguagem de consulta de dados. Então ele coloca o select numa categoria à parte. Mas bom, vamos lá. Comandos principais aqui da linguagem de manipulação de dados, tá? O insert. Insert, então, ele vai inserir registros na sua tabela. Como que eu vou utilizar, né, o comando insert? Desta forma aqui, ó, pessoal. Vou escrever insert into, então eu estou querendo inserir na tabela, tá? Dentro da tabela. Vou dar o nome desta tabela, aqui o nome da minha tabela é clientes, e dentro dos parênteses eu vou colocar os meus parâmetros, tá? Os parâmetros aí das minhas colunas, tá? Que eu tenho lá na minha tabela clientes. Então, eu tenho aí na minha tabela clientes ID, nome e cidade, tá? Após isso, eu vou colocar values, tá? E vou escrever os meus valores, tá? Os valores que eu quero para estes parâmetros que estão aqui em cima. Então, para ID, o meu valor vai ser 1, para nome, o meu valor vai ser João Silva e para cidade, o meu valor vai ser Brasília, tá? Veja que quando eu tenho conjunto de caracteres, eles vão estar sempre entre aspas simples, tá certo? Aspas simples, prestem bem atenção, né, neste detalhe. E quando for números, eu não preciso, né, utilizar aspas, tá bem? Outra observação aqui, se eu tenho nos meus parâmetros aqui especificado, né, 3 campos, aqui eu tenho ID, nome e cidade, aqui embaixo eu também vou, nos valores eu vou ter que ter estes mesmos 3 campos e inserir, né, os campos ali, os dados, né, dentro daqueles campos, respeitando as devidas restrições, tá certo? Senão vai dar erro quando você escrever aí o código. Por exemplo, aqui, se eu colocasse na coluna onde se referencia o nome, se eu colocasse um número aqui, ele não iria aceitar, tá bem? Porque aqui provavelmente está se pedindo uma cadeia de caracteres, então foi utilizado aí um char ou um varchar, então se eu colocar um número aqui, ele vai dar erro. Outra coisa, se eu tenho 3 campos especificados aqui, né, eu tenho 3 colunas, e aqui nos valores eu colocar somente 2 campos, por exemplo, ou colocar só um e João Silva e não colocar aqui a cidade, tá? Também é possível que dê erro, tá? Então aqui eu sempre tenho que ter, tá, pessoal? O mesmo número, né, de colunas que eu escrevi aqui da tabela vão ser os meus valores colocados aqui embaixo, tá bem? Então, insert vai inserir registros na minha tabela. Já o update, ele vai alterar registros já existentes, tá? Então, como que eu utilizo o update? Eu vou escrever update, vou dar o nome da tabela e depois eu vou entrar com um set, tá? Eu quero setar, eu quero colocar ali naquela tabela, tá? No campo ou na coluna cidade, eu vou colocar aqui Goiânia. E aqui eu estou especificando um pouquinho mais com where, tá? Onde o ID for 1. Então, na coluna cidade, onde a coluna ID tiver, né, a numeração 1, eu vou alterar para Goiânia, tá bem?
Então, update serve para alterar os registros existentes em uma tabela. Temos também aqui o delete ou delete, tá? Que vai remover os dados com uma condição, tá? Essa condição, né, se faz sempre com o where. A gente vai ver mais à frente, tá? Alguns outros parâmetros além do where, mas aqui você já fica sabendo, tá? Que o where ele estabelece uma condição, tá? Aqui no exemplo de cima, tá? A condição foi que a coluna ID fosse igual a 1 e aqui no exemplo abaixo do delete a condição é que o ID seja igual a 3, tá? Então, eu vou escrever da seguinte forma: delete from é da, né? Da tabela clientes, onde where o ID for 3. Então, vai ser buscado lá na minha tabela cliente, tá? Na coluna ID, toda coluna, todo o ID que estiver preenchido com o número 3, ele vai ser deletado da minha tabela, tá bem? Comando delete, então. Vamos lá, agora vamos para o comando select, tá? Comando select, então, faz parte aqui para o Sebrasp da linguagem de consulta de dados, DQL, tá? Para as outras bancas aí ela faz parte do DML, tá bem? Então, o comando select, ele consulta os registros armazenados na tabela, tá? Como utilizar, né, a consulta de dados aí com o select, tá? Aqui nós temos um trechinho de código, tá? E a gente vai ler ele com muita calma. Olha só. Vou utilizar então o comando select, escrevendo select from, da onde? Qual tabela? From funcionários, da coluna funcionários, where, onde o salário for maior que 5.000. Então, o que me vai ser apresentado quando eu fiz esta seleção, tá? Quando eu der esse comando aqui, vai ser me trazido, né, a tela todos os funcionários que tenham, né, na coluna salário valor maior que 5.000, tá? Então, se o valor for maior que 5.000, eu vou ver ali daquele funcionário a coluna nome e a coluna salário, tá bem? Então, dessa forma, a gente vai utilizar o select aqui no SQL. Importante aqui, eu também trouxe alguns outros parâmetros, né, que a gente deve saber aí para não ter nenhum problema na hora da nossa prova, tá certo? Dois deles aqui eu já expliquei para vocês, que é o from e o where. Então, o from normalmente ele vai especificar aí ou vai vir antes de você indicar o nome da tabela, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, select nome e salário from funcionários, tá? Da tabela funcionários. O where, então, ele vai, né, ser utilizado aí para fazer essa filtragem de dados, tá? E ele significa aqui onde, tá? Em select o nome e o salário de funcionários ou da tabela funcionários, onde o salário for maior que 5.000, tá certo? Então, where serve para filtragem, né, de dados aí. O between, então, ele traz aí um intervalo, tá? Um intervalo. Por exemplo, aqui eu poderia utilizar da seguinte forma nesse meu trechinho de código, tá? Select nome e salário from funcionários, né, da tabela funcionários, onde o salário between, deixa eu escrever aqui para vocês para ficar mais tranquilo, tá? Então aqui, ó, where salário between mil and é, né, pessoal? 2.000, por exemplo, sem esquecer de fechar aqui com o meu ponto e vírgula. Então, né, qual seria aqui a minha filtragem neste caso, tá? Eu traria aqui da tabela funcionários,
tá? Onde a coluna salário ela estivesse entre 1.000 e 2.000. Então, todos esses resultados, tá, seriam consultados, tá, destes funcionários ou da tabela funcionários que tivesse este valor de salário, né, que estivesse na coluna salário o valor entre 1.000 e 2.000, tá bem? Dessa forma, então, que se utiliza aqui, né, este parâmetro aqui, o parâmetro between, tá? Também podemos utilizar aí o parâmetro like, tá, que serve para fazer pesquisa com caracteres coringas, tá, utilizando aí o símbolo de porcentagem e o símbolo de underline, tá? O porcentagem, então, ele vai substituir um conjunto de caracteres, tá? E o underline ele substitui apenas um caractere lá na minha pesquisa, né, com estes coringas, tá certo? Podemos utilizar também o group by para agrupamento aí de resultados, né, em uma determinada coluna. Podemos utilizar também o order by, tá, para ordenar aí a minha consulta em ascendente, descendente, né, crescente, decrescente. Enfim, então estes parâmetros aqui também podem ser utilizados. Não estranhe, então, se aparecer aí em algum trecho de código, tá? Algum destes aqui, tá certo? Trouxe de uma maneira mais superficial aqui no vídeo, porque eu acredito que as questões que venham, ou a questão que venha sobre SQL, como é um tópico novo aí no edital, não vai fazer uma cobrança muito profunda, tá? Eu até apostaria, assim, que venha, né, uma questão aí de SQL perguntando aí a respeito, né, destas sublinguagens e qual comando estaria dentro de uma determinada sublinguagem, e não especificamente aqui de comandos, tá bem? Mas é importante, né, que vocês saibam aqui, tá, estes parâmetros, né, utilizados aí nos comandos também. Vamos avançando aqui, então. Nós temos a TCL, tá? Que é a Data Transaction Language. A gente vai ter dois comandos, tá, principais aqui, que são o commit e o rollback. Um serve para confirmar as operações e o outro serve para que a gente possa voltar aí um Ctrl Z, tá, nas nossas operações, tá certo? Então, commit, ele confirma e aplica permanentemente todas as operações realizadas, tá bem? Então aqui, no caso, tá, em instruções SQL aqui, quando você digita um trecho de código, tá? Até então aquela operação ela não está efetivamente confirmada até que você dê um commit, tá? Então, aqui vamos ver a utilização, né, de um commit relacionando também aqui com outros comandinhos, tá? Aqui a gente abre uma transação, por exemplo, com um begin, tá? O begin ele está iniciando a minha transação. E aí vem o meu trecho, tá, de código referente à minha transação efetivamente, e lá ao final, para confirmar, tá, essa transação, eu vou escrever, né, ou vou aplicar o comando commit, tá bem? Então, commit, ele aplica permanentemente todas as operações realizadas, tá, dali para cima, tá certo? E o rollback. O rollback, então, ele vai desfazer as operações realizadas desde o início daquela transação. Por exemplo, eu iniciei minha transação com o begin aqui e dei um delete aqui na tabela clientes, tá? Onde o ID era igual a 2. Então, eu excluí uma ou algumas linhas ali da minha tabela, só que eu me arrependi, tá? Eu não queria apagar realmente ali aqueles registros, tá certo? Então, posso dar um rollback aqui e voltar, né, desfazer esta operação aqui, voltar lá para o início, tá certo? Então, commit confirma, rollback desfaz operação. Vamos avançar aqui. Agora a gente vai ver aqui a última sublinguagem, que é a DCL, tá? Linguagem de controle de dados. Tá? A linguagem de controle de dados, então, ela vai definir quem pode fazer o que no banco de dados. Então, ela vai dar permissões e retirar permissões a determinados usuários. E aqui também nós temos dois comandos, tá? Que é o comando grant e o comando revoke. O grant, então, ele vai conceder permissões, e o revoke ele vai remover, né, ou revogar permissões.
O grant a gente utiliza desta forma aqui, tá? Vou escrever então grant select on e a tabela to para o usuário fulano de tal, tá bem? Então, eu estou concedendo, tá, uma permissão de seleção que ele possa fazer selects, que ele possa selecionar registros na minha tabela clientes, tá? Eu estou concedendo essa permissão de seleção para o usuário 1, tá? Então, aqui, obviamente, né, eu posso conceder várias permissões ao mesmo tempo, tá? Então, posso permitir aí que ele selecione, que ele delete, né, com o drop, com o truncate e outras permissões todas de uma vez só, tá? Separando aqui por vírgula sempre, tá certo? Também posso utilizar aqui a cláusula all, como está aqui embaixo, para dar a permissão a mais de uma tabela ou a todas as tabelas ou a todos os usuários, aí vai depender, né, da colocação aqui do meu all, tá bem? E o revoke, então, pessoal, o revoke ele remove as permissões e aqui embaixo está a sintaxe de utilização. Aqui, esta mesma permissão que eu dei ao usuário 1, que é a permissão de poder utilizar aí o select, eu estou revogando, eu estou retirando essa permissão aqui embaixo. Olha só, revoke select on na tabela clientes do usuário from usuário 1, tá? Então, removi, tá, a permissão dele de selecionar, tá, desta tabela específica aqui e este usuário específico, tá? Grande abraço aí e até o próximo vídeo.